Boa tarde. Jogo importante desta terceira rodada na Copa Santa Catarina contra o Nação, domingo 11 da manhã. Queria que você falasse desses últimos 10 dias de trabalho antes de entrar no jogo em si. Foi importante esses dias porque tivemos algumas chegadas de alguns atletas, né? Então acho que esse período de treinamentos foi importante para a questão de ambientar eles e também treinar algumas alternativas diferentes de equipe. Acho que foi bem aproveitado esse tempo. Em relação ao jogo, acredito que vai ser um jogo difícil. Assisti os 2 jogos da Nação, contra o Barra e contra o Avaí. É uma equipe organizada, bem estruturada. Na verdade, já fez uma segunda divisão, tanto que foi equipe campeã. Então, acredito que vai ser um jogo difícil lá em Joinville, mas a gente sabe da responsabilidade que é e que a gente precisa pontuar para entrar no grupo de classificação. Então, os 3 pontos são extremamente importantes. A gente está procurando estudar bem a equipe do Nação para poder fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Pois é, essa situação de 2 pontos em 2 jogos e buscar melhorar o rendimento na competição, criteriosamente se fala, não abertamente, mas buscar os 3 pontos. Mas você pontua com o adversário perigoso. Tem uma boa sequência na temporada, mas para você, treinador do Ercílio, qual é a mensagem que tem que ser dada para os atletas antes de entrar em campo naquela última conversa? Não, acredito que a gente precisa fazer um jogo consistente. Acho que a gente conseguiu. Acho que a nossa estreia não foi uma estreia boa, como eu falei anteriormente. A gente errou bastante, oscilou demais dentro do jogo. Acho que a gente fez um jogo melhor contra o Figueirense, foi mais consistente, mais equilibrado, poderia ter saído com a vitória. Acho que a gente tem que procurar esse equilíbrio novamente. A gente conseguiu isso no transcorrer das competições que a gente jogou até o momento, o Campeonato Catarinense e a Série D. A gente tem que voltar a ter um equilíbrio defensivo e ser efetivo na parte ofensiva para conseguir o resultado positivo, que é extremamente importante para a gente pensando em classificação. Esses atletas que chegaram, tanto no finalzinho da Série D e agora na Copa Santa Catarina, dá para você observar uma mudança de qualidade também, tática e técnica no elenco, para fazer as opções necessárias? Assim, a ideia de mudança dentro do elenco é sempre buscando um acréscimo técnico, físico, tático, algum aspecto que possa evoluir a qualidade de elenco. Acho que os atletas que chegaram vão ajudar a gente nesse aspecto. Tem a questão de ambientação, tem a questão de entrosamento com os outros, até em relação à questão de ambiente de trabalho e a questão das ideias de jogo, né? Cada um vem com uma bagagem de jogo, uma bagagem de ideias ou de trabalhos diferentes com outros treinadores em outras equipes, em outras divisões. Então a ideia é a gente fazer um trabalho de adaptação, né? Eu acho que esse período que a gente teve de 10 dias foi importante para isso, para a questão de adaptação dos atletas, a maneira que a gente procura jogar e a gente criar alternativas dentro do elenco para que a gente possa crescer tecnicamente dentro da competição. Uma dessas opções foi apresentada oficialmente ontem, já vem treinando, que é o Léo Rigo, jogador de 28 anos, canhoto, tem um vigor físico, tem presença também dentro de campo. Ele pode ser um dos trunfos para a tira daqui para frente, em alguma alteração, até mesmo, quem sabe, jogar com 3 zagueiros, se for necessário. O Léo é um jogador interessante, um jogador que a gente acompanha há bastante tempo, um jogador que tem muita qualidade técnica, qualifica bastante a saída de bola, além da questão defensiva, que é um atleta que defende muito bem. A gente enfrentou ele pelo Marcílio Dias, acompanhou bastante, estava acompanhando ele na Aparecidense e surgiu essa oportunidade de mercado, a gente achou prudente. Acho que vai ser um atleta que vai agregar bastante ao elenco, assim como os demais que chegaram. Você se sente, de certo modo, depois de 2 rodadas, pressionado por um resultado positivo? Não, o Cabral como treinador? Não, assim, eu acho que a pressão interna, nossa mesmo, né? Comissão técnica, minha mesmo, em relação à questão da qualidade de elenco que a gente montou para a competição, acho que a gente poderia ter uma pontuação melhor, mas vejo assim, foram 2 situações atípicas. No primeiro jogo, acho que o resultado foi justo, porque a gente oscilou demais, o Inter de Lages fez um bom jogo aqui. O jogo em Florianópolis teve a situação em relação à questão da arbitragem, que eu acho que interferiu bastante no resultado do jogo, mas acho que a gente voltou para a competição no nível de competitividade que era o que eu estava cobrando dos atletas. Agora a gente está preparando bastante a equipe, procurando ajustar detalhes para que a gente possa fazer um grande jogo, né? Eu sempre falo em relação à questão de rendimento, para a gente poder voltar a render bem, para conseguir o resultado positivo, que eu acho que é importante para a questão de tabela,
porque quando tu vai ficando para trás, depois correr numa tabela de turno único é complicado, porque tu não vai ter um confronto novamente contra aquela equipe. Então, tem que procurar pontuar, tem que procurar fazer 3 pontos, para conseguir se colocar na zona de classificação e aí controlar a tabela até o final para buscar o primeiro objetivo, que é a classificação. A partida das 15 passou para as 11 horas, né? Então muda todo o organograma de trabalho da comissão técnica de jogadores. Como é que a rapaziada reagiu? O jogo 11 horas da manhã, tem que acordar mais cedo, viajar, enfim, toda essa situação de logística. Nós fizemos uma adaptação na semana de treinamento, né? Então a gente trouxe os treinamentos da tarde para o período da manhã, até para os atletas já se adaptarem à questão de tomar o café da manhã um pouco mais reforçado pela questão do jogo, também pelo aspecto de acordar mais cedo, ter que dormir mais cedo também, para ter, vamos dizer assim, 3, 4 dias dessa dinâmica, né, para eles se adaptarem bem, para poder render bastante no jogo no domingo. O jogo contra o Figueirense, o gramado extraordinário. Na Arena já não vai pegar tanto quanto o Aníbal Costa. Te preocupa essa sequência de jogos, muitos jogos em estádio que o Ercílio vai ter como adversário? Por exemplo, o Joinville tem um evento sábado, tem um jogo de manhã, tem um jogo na última terça-feira. Isso acaba prejudicando também o desenvolvimento do toque de bola do Ercílio? Assim, é complicado a gente falar nesse aspecto, porque é algo que a gente não controla, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem controle, né? Procurar se adaptar o mais rápido possível dentro da partida, para que a gente possa render bem e conseguir o resultado. Senão, vira somente desculpa. Com relação a novas peças que podem chegar, existe ainda essa possibilidade? Você aguarda mais algum reforço ou, por enquanto, mantém o elenco que está, porque depois tem a sequência da Série A do Catarinense, depois sai do... Assim, não existe elenco fechado aqui no Ercílio, nunca existiu. A nossa ideia é estar sempre atento ao mercado, a possibilidades. A gente sabe que a gente usa a Copa Santa Catarina pensando na montagem do elenco da temporada 2024. Então, existem possibilidades de chegadas, de saídas. O futebol tem esse aspecto de rotatividade. Acho que é estar atento ao mercado para a gente visualizar aquilo que possa agregar em relação ao elenco. Então, acho que o que a gente tem feito hoje é isso. A gente continua atento ao mercado para ver o que tem de possibilidade para ser feito. Caso hajam situações pontuais e favoráveis, pode vir a ser feito. Mas a gente está satisfeito com o elenco que a gente tem e aí seriam situações pontuais que a gente teria que fazer mais à frente. Bom, teve alguns jogadores que se lesionaram ao longo da temporada, já estão sendo já liberados para poder treinar. Como é que está a situação do Carlos Renato? Tem ainda condições esse ano? Como é que funciona para daqui para frente? Eu sei que o Matheus só o ano que vem, né? Para a temporada que vem. Na verdade, o Matheus já está num processo um pouco mais acelerado que o Carlos Renato. Apesar de o Carlos ter feito a cirurgia antes, teve algumas situações, alguns contratempos no aspecto de transição do departamento médico para o campo. E a gente está procurando fazer algo bem ponderado com ele, para quando ele tiver a oportunidade de treinar realmente com o grupo. Eu acredito que acho que em 2 semanas ele deve estar fazendo isocinético para ver como é que está a questão do equilíbrio muscular, né? Porque é muito importante nesse aspecto dessa cirurgia que ele fez, que é grave. O Matheus já fez essa situação do isocinético, já vimos a questão ele tem um desequilíbrio bem pequeno, então acredito que ele já está treinando com o grupo, né? Ainda está em situações mais específicas com o Davidson, que é o preparador de goleiros, e eu acredito que em 2 semanas ele deva treinar normalmente com o grupo e estar à disposição para jogar. Com essas trocas de dados por conta da Copa do Brasil, acaba beneficiando ou prejudicando, já que o Ercílio teve que antecipar o jogo para o dia 23, em casa contra o Concórdia. Não é o ideal o pessoal querendo que jogue no domingo, no torcedor. Como é que vocês encaram essa sequência de jogos nesses horários alternativos? Na verdade, assim, eu acho que o único problema em relação a isso é a questão de troca de datas. Foi feita uma tabela, foi desenhado algo, a gente faz um planejamento em cima disso, e às vezes acontecem trocas no meio do processo, né, que eu acho que não é o cenário ideal para algo bem planejado. Mas é outra situação que a gente não tem controle, né? É pré-determinado pela federação e a gente tem que se adaptar. Eu acho que a gente jogou no sábado contra o Inter de Lages, deu um bom público aqui. Acho que o torcedor tem se feito presente
independente de sábado ou domingo. Então acho que a gente conta com o apoio do torcedor, que eu acho que é importante para a gente conseguir sair com os 3 pontos na sequência quando a gente jogar em casa. Bom restante de semana de trabalho e foco na vitória contra a Nação domingo. Um abraço. Obrigado.